Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é realizar o comentário e correção do exercício da aula anterior. É claro que o que eu vou fazer aqui são apenas comentários, né? E nós vamos estar comentando também no grupo de WhatsApp, né? Pausadamente, questão por questão, mas aqui é uma correção e visão geral do exercício, tá bom? Como eu falei, nós temos aqui uma história em quadrinhos da Turma da Mônica, né? Em que, dos quadrinhos 1 até o 7, nós temos apenas imagens, né? E imagens do Cascão aproveitando um momento de lazer, envolvendo muita água, né? E no 8º quadrinho, ele revela o que sejam essas imagens, que vieram anteriormente dos quadrinhos 1 até o 7. E aí, ele está num consultório, provavelmente um consultório psiquiatra, e aí o especialista, né, que é esse senhor loiro de óculos, vai dizer o seguinte: E desde quando você vem tendo esses horríveis pesadelos? Então, ele faz essa pergunta, ó. Desde quando você está tendo esses pesadelos? Aí ele vai falar, bom, tudo começou depois que eu assisti aquele filme de terror, A Pequena Sereia. E então, essa fala do Cascão nos causa um pouco de estranheza. Porque se nós olharmos tudo que veio antes, né? As imagens dele no trampolim, pulando no trampolim, caindo na água, brincando com um golfinho, né? Surfando, fazendo as atividades, mergulhando. Para nós são imagens benéficas, são coisas legais de se fazer. Mas, para o Cascão, é visto como um pesadelo. Também o filme da Pequena Sereia, né? Que também, para nós também, seria um filme tranquilo de se assistir. Mas nós temos o conhecimento prévio. O que é um conhecimento prévio? É aquilo que ninguém ensinou para a gente já sabe. A gente já aprendeu. Né? Nós conhecemos bem, né, o personagem do Cascão e sabemos que o Cascão, ele não gosta de tomar banho. Então, uma pessoa que não gosta de tomar banho, ela não gosta de água. Então, nós precisamos desse conhecimento prévio para entender o porquê que o Cascão, né, ele considera tudo aquilo ali um pesadelo e não uma coisa boa. Então, vamos para as questões? Leia a história em quadrinhos. Nós já lemos, né? Número 1. Você conhece o personagem principal dessa história em quadrinhos? Quem ele é? Então, você vai dizer sim ou não, se você conhece, né? E se você conhecer, você vai dizer que ele é Cascão, certo? É um personagem da Turma da Mônica chamado Cascão. Tudo bem? Número 2. O que acontece nos quadrinhos do 1 ao 7? O que está acontecendo? Entendeu? Vamos lá. O que está acontecendo então, gente? Nós temos várias imagens, né? Em que parece que o Cascão está vivendo um momento de lazer com muita água, né? Ele está no trampolim, ele pula na água, ele brinca. Então, dos quadrinhos 1 a 7, a impressão que nós temos é que ele está se divertindo no momento de lazer, né? Mostra ele em locais que envolvem muita água. Tudo bem?
Número 3. Considerando as características do personagem Cascão, os fatos acontecidos na sequência dos balões de 1 a 7 são possíveis? Explique. Então, sabendo que o Cascão não gosta de banho, nós já sabemos disso, né? O fato dele não gostar de banho, seria possível ter acontecido tudo isso que é mostrado nos quadrinhos 1 até o 7? Claro que não, né? Então, como que a gente vai explicar? Ó, não seria possível, né? Porque o Cascão não gosta de banho, né? Se ele não gosta de banho, já se entende que ele não vai se envolver em ambientes e nem em situações que envolvam água, certo? Número 4. O efeito utilizado pelo autor para caracterizar o... Aliás, vamos de novo. Qual o efeito utilizado pelo autor para caracterizar o pesadelo de Cascão? Qual é o efeito, né? O efeito que o autor utiliza é a expressão do próprio Cascão. Olha lá no último quadrinho. Olha a expressão dele de susto, né? De pavor, né? Olha, né? Você olha para a expressão dele, ele vai mostrar uma expressão de uma pessoa que está apavorada, de uma pessoa que teve um pesadelo, que teve, né, um sonho terrível. Então, a expressão do Cascão no último quadrinho, no 8º quadrinho, vai dar esse efeito de que ele realmente está assustado com o que ele viu. Número 5. O que é agradável a uns pode ser desagradável a outros. Quem não gostaria de viver o pesadelo de Cascão? Vamos pensar bem, nós não gostaríamos de viver essas situações que ele diz ser pesadelo, né? Para ele, eu era um pesadelo, mas para nós amaríamos estar numa praia, numa piscina, mergulhando, né? Quem não gostaria? Porque na história em quadrinho, A Pequenina Sereia é considerado um filme de terror para o Cascão. Por que A Pequenina Sereia é considerado um filme de terror? Vamos pensar? Porque A Pequenina Sereia conta a história de uma menina que é metade mulher e metade peixe e que vive num ambiente de muita água. Então, se o Cascão não gosta de tomar banho, ele não vai querer estar num ambiente em que envolva muita água. Tudo bom, pessoal? Beleza até aqui? Bem facinho, né? A nossa atividade. Bem, relembrando o que vem ser as histórias em quadrinhos, nós vimos que as histórias em quadrinhos envolvem uma linguagem que é considerada uma linguagem mista. Por quê, pessoal? Porque eu tenho presença de componentes que fazem parte de uma linguagem verbal e eu tenho componentes que fazem parte de uma linguagem não verbal. Nós estamos só relembrando. Nós vimos aí que essas histórias em quadrinhos são registradas em sua grande maioria em gibis, né? Aí tem as capas de gibis. E agora, nós vamos ver também que existem situações em que há nas histórias em quadrinhos recursos gráficos. O que seriam os recursos gráficos? Seriam desenhos que são colocados em lugares específicos para dar uma certa impressão, por exemplo, de vento, de redemoinho, né, de amor, de música, né, as notinhas musicais são recursos gráficos, tudo bem? Nós temos aí alguns nessa imagem aí, nesse fragmento de história em quadrinho, em que estão apontados por essas setas, né? No primeiro aí nós temos aí um redemoinho como se fosse uma bagunça, né? Nós temos aí no último os coraçõezinhos, em que aparece o Cascão encostado no porquinho. Então, essas figuras que estão sendo apontadas por essas setas são recursos gráficos.
eles contribuem para que nós possamos entender o teor da história. Bem, e os balões das histórias em quadrinhos? Nós temos diferentes tipos de balões, né, nas histórias em quadrinhos. Vamos ver? Então, nós vamos ver alguns tipos de balões. Aí nós temos alguns, né? Mas nós vamos ver em separado cada um deles, tá bom? Nós temos balões de fala, de pensamento, de grito, balão coletivo, um balão de cochicho, né? Quando o personagem está falando baixo, um balão de amor, um aí de ideia, quando aparece essa figura aí da lâmpada, né? O personagem está tendo uma ideia. Nós já vemos até em desenhos animados essa lâmpada aparecendo, né? Tem o balão de xingamento, e nós vamos ver, não são só esses, mas nós temos vários outros. Mas nós vamos ver pelo menos os principais. Primeiro balão que nós temos aí são os balões com linhas contínuas, que vai representar uma fala comum, certo? São os balões de fala. Então, quando esses balões aparecem, é porque o personagem está falando alguma coisa. O segundo tipo aí de balão são os balões de linha curvas, né? Que parece uma nuvenzinha com umas bolinhas ao final, e essas bolinhas ligam ao personagem. E são balões que vão expressar pensamentos ou sonhos, certo? São balões que vão expressar isso, pensamentos ou sonhos. Balões com curvas pontilhadas expressam sussurro. Então, aí no caso desse balão, eu tenho uma fala, mas eu tenho uma fala, né, que é falada bem baixinho, como se o personagem estivesse sussurrando, contando um segredo. O próximo que eu vou ter aí são os balões com linha contínua e com ponta em forma de raio. Vai indicar uma mensagem eletrônica, né? Uma mensagem eletrônica na fala. Tudo bem? Nós temos também os balões com bordas pontiagudas, né? Que vão expressar os gritos. Então, todas as palavras que vêm em balões como esse indicam que o personagem está berrando, está gritando. Aí nós temos uma representação dos balões com várias pontas, né? Que vai indicar uma fala simultânea de 2 ou mais personagens. O que seria isso, gente? Essas pontas aí que nós vemos abaixo, né, dessa representação oval aí, é a quantidade de personagens que estão falando. Então, se forem 2 personagens, nós vamos ter um balão com 2 pontas. Se forem 5 personagens, vamos ter o balão com 5 pontas, uma para cada personagem, indicando cada personagem. Então, nesse tipo de balão, eu tenho mais de um personagem falando a mesma coisa. Nós vamos ver também que existem as legendas e letreiros. Lembram que na aula anterior, né, no vídeo anterior, eu falava para vocês a respeito das legendas que nós iríamos falar agora? Então, vamos ver? Há também nas histórias em quadrinhos as legendas ou letreiros, que são recursos utilizados na história como introdução ou no decorrer desta, ligando um quadro ao outro. Elas apresentam a descrição de um fato ou uma informação importante para a interpretação da história. É como se ela introduzisse aquele quadrinho. A gente sabe que a história em quadrinho tem vários quadrinhos, né? E cada quadrinho tem ali a sua cena, a sua imagem, seus personagens. E às vezes tem os balões na sua grande maioria, os balões de fala, os de balões que nós vimos, né? Mas a história, acho que ainda tem um letreiro, que é uma escrita que vem, às vezes, um pouco fora do quadrinho, né?
vem bem no início, e a função dela é situar o leitor sobre algum acontecimento, fazer uma introdução da história, enfim, existem esses letreiros. Aí nós temos alguns exemplos de letreiros, né? Estão aí apontados por estas setas. O primeiro que tem aí é biologia animada. Então, é um letreiro, né, que está introduzindo aí esse quadrinho que faz parte de uma história em quadrinho. Na direita nós temos essa escrita aí, né, que está: com o raiar do dia, os fantasmas voltam apressadamente das suas arrepiantes assombrações. Então, no caso aí desse exemplo, no lado direito, ele está introduzindo aí esse quadrinho para falar sobre a questão dos personagens que são os fantasmas. E aí nós temos um exemplo que já foi usado anteriormente e que aqui eu vou repetir. Nós vemos que todos os quadrinhos, um pouquinho fora do quadrinho, né, no canto esquerdo de cada quadrinho, nós temos aí esses letreiros que está situando o que está acontecendo para que o leitor possa compreender. Até mesmo porque nós observamos que todos esses quadrinhos não têm falas, não têm balões de falas, certo? Então vamos lá, ó. Vamos ler esses letreiros aí? A amizade nem sempre é pensar do mesmo jeito, mas abrir mão de vez em quando. Amizade é como ter um irmão que não mora na mesma casa. Então aí nós temos uma historinha em quadrinho, né, que fala sobre o valor da amizade. Tudo bem? E aí ele resume, né? Ele resume o que vem a ser amizade, usando apenas os letreiros, né? Mas nós observamos que só existem letreiros e só existem as imagens. Nós não temos balões de fala. E as interjeições, pessoal? Na aula anterior, nós falamos sobre as onomatopeias. Lembrando que as onomatopeias são as tentativas de escrever os sons que são produzidos. Qualquer som. Tudo bem? Aí nós temos agora as interjeições. O que seriam as interjeições? Ó, as interjeições seriam o seguinte, certo? São as palavras ou expressões que traduzem emoções, sentimentos, sensações, estados emocionais, etc. Elas costumam vir acompanhadas do ponto de exclamação. Então, grande parte das interjeições, elas são acompanhadas pelo ponto de exclamação. E elas servem para quê? Para expressar, por meio de uma palavra, o que o personagem está sentindo. Por exemplo, um personagem que dá uma topada no canto de uma mesa, ele vai dizer ai. E essa expressão ai está expressando a dor dele, certo? Uma pessoa, por exemplo, que está nervosa com uma situação, aí quando a situação se resolve, ela diz ufa. Esse ufa que vai expressar o sentimento dela diante da situação que foi resolvida. Nossa, que alívio, né? Ufa. Então, são expressões, em sua grande maioria, muito pequenas e que vão expressar algum sentimento, tá? Vamos ver a situação dessa história em quadrinho que eu tenho aí, que é uma tirinha, na verdade. Ó. E agora, mãe, vou fazer um truque de desaparecer com este vaso chinês. Aí a mãe faz, né? Olha aí a expressão de interjeição, ó. O sentimento de quem está surpresa. Aí de repente o vaso crack, né? E aí, ó, a expressão puff, que é do barulho do Cebolinha, ó, indo embora, né? E olha a expressão aí da mãe bem zangada.
Então, essa expressão que nós temos aí no segundo quadrinho, essa expressão ó, né? Está demonstrando o que, pessoal? Está demonstrando a emoção, o sentimento, a sensação da mãe diante daquilo que o filho vai fazer. Tudo bem? Agora, esse cracks, puff aí já é onomatopeia. Lembraram? Por que, pessoal, que são onomatopeias? Porque nós temos aí a tentativa de se escrever dois sons, tá bom? Nós temos aí outro exemplo. Vamos observar essa imagem. Nós temos aí um karateca, né? Nós temos aí uma pessoa lutando com karatê. Então, vamos lá. E aí ele faz ah, né? Aí vai de novo ah. Aí no terceiro quadrinho. E agora o teste final. Oi, Mônica, como vai? Você vai enfrentar a Mônica, né? Então, essas duas expressões idênticas no primeiro e segundo quadrinho, esse ah, está mostrando a expressão de força que esse personagem está fazendo. Tudo bem? Então, vamos lá. Outro exemplo, aí nós temos uma confusão. Aí um diz ó, ai, né? Aí tem os barulhos pof, tum. E aí tem a Mônica dizendo, tome. E aí enfim, né? Uma confusão aí. Aí nós temos no segundo quadrinho. Que vergonha. Parem já com isso, senão mando todos para a diretoria. Então, essas expressões que aparecem aí, dando a entender qual é a sensação, né? Qual emoção o personagem está sentindo, ó, ai, o iai, iau, né? São interjeições. Nós temos aí mais um exemplo. Tá chegando o Natal. Aí as crianças, eba! Aí agora tem aí a mãe, né? O peru aí. Tá chegando o Natal. Aí as crianças, oh meu Deus! Né? Então esse eba, oh meu Deus, que são expressões que estão revelando qual é o sentimento dos personagens diante da situação, são interjeições. Aí nós temos aí alguns exercícios. Esses exercícios estão lá na nossa apostila, tudo bem? Então nós temos esse, né? Temos aí a continuação desse exercício, tá? Temos esse daí também. Aí a continuação. Também a continuação.